Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42. A palavra do Senhor diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar, meus irmãos. Permaneçam com suas Bíblias abertas. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Abençoa a igreja. Abençoa os irmãos, ó Deus, que escolheram estar nesta noite no culto público. Renova suas forças. Fortalece, ó Deus, a fé de cada irmão. Santifica-os. E que, ó Deus, suas vidas em consagração, ó Deus, sejam depositadas nesta noite, colocadas, ó Deus, diante do teu altar, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha aumentar a sede espiritual do teu povo, que o Senhor venha devolver a bem-aventurança do choro, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, conceda a esta casa a misericórdia. No nome de Jesus, que os nossos corações estejam, ó Deus, abertos, prontos, como uma terra fértil, ó Deus, para a semente da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor David Clarkson, ele, ao falar em seu sermão sobre o culto público, ele fala que o culto público deve ser preferido ao privado. E ele apresenta 12 razões para nós preferirmos, darmos mais importância ao culto público. O que nós estamos fazendo nesse momento? Escolhermos a casa de Deus. Ele diz assim, primeira razão: o Senhor é mais glorificado pelo culto público do que pelo privado. Segunda razão: há mais da presença do Senhor no culto público do que no privado. Terceira razão: Deus se manifesta mais claramente no culto público do que no privado. Quarta razão: existe mais vantagem espiritual no uso do culto público. Quinta razão:
O culto público é mais edificante do que o privado. Sexta razão, o culto público é uma melhor segurança contra a apostasia do que o privado. Sétimo, ele diz, o Senhor realiza as suas maiores obras no culto público. Oitava, o culto público é o que há de mais parecido com o céu. Nono, ele diz, os mais renomados servos de Deus preferem o culto público ao privado. Décima razão, o culto público é o melhor meio para se obter as maiores misericórdias, para prevenir e remover os maiores julgamentos. 11ª razão, ele diz, o precioso sangue de Cristo está mais interessado no culto público. 12ª, ele termina dizendo, as promessas de Deus são dadas mais no culto público que no privado. Por isso, irmãos, nós precisamos decidir sempre estar na casa de Deus, na presença de Deus. Nós temos aqui um salmo, e nesse salmo, no início do mesmo aqui, nós temos, meus irmãos, provavelmente um de seus autores. Nós temos aí salmo didático dos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas que tinham responsabilidades especiais no templo. João Calvino, quando vai expor o Salmo 42, ele expõe o mesmo, dizendo que o autor do Salmo 42 é o salmista Davi. E aí ele vai falar que provavelmente Davi deu aos filhos de Corá exatamente que eles defendessem ou eles preservassem o Salmo 42. Por isso, do título. Mas é fato, irmãos, que nós não sabemos quem é o autor, ainda que haja essa discussão. Mas quando nós aproximamos do Salmo 42, é fato que o mesmo mostra para nós que este autor está experimentando uma grande provação, ou a pior de todas as provações. E ele vai mostrar para nós aqui que a pior de todas as provações é ser privado do culto público. Meus irmãos, talvez nós temos perdido isso. Às vezes valorizamos o culto, às vezes não, às vezes quando dá vontade a gente vem, quando não dá a gente vai para outro lugar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos claramente que o lugar, meus irmãos, que Deus reserva as bênçãos especiais é exatamente o local do culto público. E quando o autor vai falar do Salmo 42, ele vai, irmãos, expressar exatamente isso. Ele está exilado, ele deseja estar na presença de Deus no culto e não pode. E nós vimos alguns anos atrás, irmãos, que a igreja fora tirada. Nós não tínhamos o privilégio que nós temos hoje. Mas a questão é, qual foi a resposta da igreja durante aquele período? Será que nós tínhamos saudade do culto, saudade do templo, saudade da adoração, saudade do momento de comunhão? Qual foi a nossa resposta? Meus irmãos, e se tem algo terrível que Deus pode dar ao justo, é tirá-lo do culto público. É não dar a ele o privilégio da adoração, de ouvir a palavra de Deus, de estar em comunhão com Deus e com o povo do Senhor. É o que o salmista está experimentando aqui no Salmo 42. Nós temos no Salmo 42 a seguinte estrutura. A primeira estrofe nós temos aí, que vai do versículo 1 a 5, o salmista canta sobre a seca da sua alma. Ele mostra o conteúdo dessa estrofe, e no versículo 11 nós temos o coro dessa canção triste, que vai ser repetida também lá no versículo 11. Versículo 5 ele fala e ele repete no versículo 11. A segunda estrofe, meus irmãos, do versículo 6 ao versículo 11, o salmista ele canta sobre seu afogamento. É como se ele estivesse se afogando. É como se ele estivesse experimentando uma terrível tempestade. E ele não vê nenhuma possibilidade, meus irmãos, durante esse tempo aí, de socorro.
parece que ele pede, parece que ele clama, e só abismo, só lutas, só tribulações, só tentações. Meus amados irmãos, nós temos então aqui no Salmo 42 alguém que está longe de Israel, alguém que não pode experimentar, como eu falei, o culto público, os elementos de um culto público, alguém que não pode experimentar as consolações de Deus, alguém que não pode estar em comunhão. Meus irmãos, ao olharmos para o Salmo 42 nessa noite, eu queria trazer o seguinte tema: as evidências de um coração piedoso. As evidências de um coração piedoso. Como nós vamos, irmãos, saber se de fato nós temos um coração piedoso? Um coração que busca a Deus, um coração temente a Deus, um coração que ama a Deus, um coração santificado por Deus, um coração que não se dobra ao sistema, um coração que não submete à cultura, um coração que está pronto para as provações, um coração que está pronto para as tentações, para as tribulações, para todo tipo de sofrimento. E aí eu queria trazer algumas lições para nós pensarmos nessa noite. A primeira delas, meus irmãos, como evidência aí, é que no coração piedoso, nele está presente, em primeiro lugar, a sede espiritual. Por favor, vejam, ele começa dizendo, nos primeiros versículos 1 e 2, exatamente acerca da sua sede. Ele diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aqui, irmãos, ele utiliza a analogia da corça como um exemplo de seu anelo. É proposital aqui, ele mostra a vida da corça, um ser que quando está com sede, quando está carente de água, e quando é incapaz de encontrar água, ela solta um lamentoso ruído de ansiedade. E começa então a correr à procura das fontes das águas para saciar a sede. O salmista, meus irmãos, usa uma analogia bastante interessante para que nós pudéssemos entender como era a sua alma naquele momento. Como, meus irmãos, uma corça que procura as fontes das águas, uma corça sedenta. O Joseph Pippa, meus irmãos, um estudioso do Antigo Testamento, ele diz assim: ele expressou o anseio da sua alma pelo culto público através da analogia de uma corça cercada por cães, desejando água. É essa analogia que nós temos aqui. Esse profeta se identifica, meus irmãos, como uma corça. Assim como a corça tem sede, suspira pelas correntes das águas, assim era ele para com Deus. Ele desejava a presença de Deus, ele queria estar perto de Deus. A palavra alma no texto, meus irmãos, significa a pessoa, o eu, o coração de alguém, o eu interior. Ele está mostrando a sua vida, qual era o seu sentimento diante do exílio, daquele momento que ele fora tirado do culto, quando ele não podia ir ao culto, quando ele não podia subir para o templo. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Meus irmãos, na estimativa do salmista aqui, ele está enfrentando uma severa seca divina. Ele está com sede e ele procura Deus ansiosamente. Ele deseja saciar a sede da sua alma. E só é possível fazer isso, irmãos, em Deus, na presença de Deus. A nossa alma precisa de Deus como desse homem. Nós carecemos do Senhor. Mas a pergunta é: será que nós temos sede? Quando nós não podemos estar no culto público, o que nós temos, irmãos, respondido?
tranquilidade, está tudo bem. Eu pergunto a você nessa noite, honestamente, o culto faz falta na sua vida? Ou dá para tocar o barco? Ou dá para fazer parte da cultura? Ou dá para ser o homem moderno sem o culto? Deus faz falta na sua vida, no seu lar? Eu queria que você respondesse para si mesmo nessa noite. Porque esse homem ele não aguenta, ele está experimentando o pior dos pesadelos. O seu distanciamento do templo, da presença de Deus no templo. Ele diz, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti. Meus irmãos, nós temos também o Deus Criador como objeto da sua sede. Vejam que por várias vezes aqui ele diz, Deus, Deus, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. O termo que aparece aqui no original para Deus é Elohim, é o mesmo que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. O termo que aparece aqui para Elohim significa o soberano Criador, o Deus de poder, cuja grandeza e glória sobrepujam qualquer coisa que possamos imaginar. Ele, meus irmãos, tece bem as palavras, ele coloca bem as palavras, ele está falando que ele tem sede do Criador, porque ele foi criado pelo Criador. E ele diz, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, assim por ti, ó Deus. Meus irmãos, ele bramava pela presença de Deus, ele queria a presença do Senhor. Nós temos uma analogia semelhante lá no Salmo 63, versículo 1. No exílio, meus irmãos, o salmista foi capaz de ter comunhão com Deus, é fato, ele está em comunhão. Ele orou, ele está orando, ele escreveu poesia, aqui nós temos uma poesia, ele cantou, mas faltava algo, a presença de Deus no culto público. E irmãos, e quando nós vamos olhar, o lugar de preferência para o servo de Deus do passado era a casa de Deus. E nós estamos perdendo isso. Não há mais sede, não há mais vontade para o lugar da habitação de Deus. E no Novo Testamento, quando nós vamos ver os apóstolos falando do templo, falando da igreja, eles declaram exatamente, meus irmãos, o lugar que Deus está presente. Não é simplesmente um local, não é simplesmente uma instituição, não é somente um movimento religioso, é mais do que isso. Nós estamos na presença de Deus. Todas as vezes que nós subimos para o culto público, meus irmãos, nós devemos subir com a certeza de que nós entraremos na presença do nosso Deus e estaremos com Ele. E aqui então, irmãos, Deus Criador é o objeto do seu anseio, da sua sede. Além disso, essa parte do texto mostra para nós o culto público como lugar de seu anelo. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui ele fala do local do culto. O profeta não fala simplesmente da presença de Deus, mas da presença de Deus em conexão com o templo, pois ele põe diante dos olhos o tabernáculo, o altar, os sacrifícios e outras cerimônias pelas quais Deus testificava que estaria perto do seu povo. Ele quer estar no templo, Salmo 84. Os irmãos conhecem o Salmo 73, quando Asaf queria se afastar, queria se tornar um ímpio, porque os ímpios prosperam, ele queria flertar com aqueles que prosperavam, ele olhava para si e falava assim, olha, não há prosperidade na minha vida, olha para o meu estado. E assim ele vai caminhando na sua crise, diz lá o Salmo 73, até que entrei no santuário de Deus. Meus irmãos, coisas maravilhosas acontecem da parte de Deus quando nós o cultuamos, quando nós entramos em sua presença. Martin Lloyd Jones, quando fala, meus irmãos, do culto no Antigo Testamento, ele diz, na velha dispensação, quando o povo ia ao templo, ia para encontrar-se com Deus, era o lugar em que a honra de Deus
permanecia, era o lugar em que a glória do Shekinah de Deus estava presente. Irmãos, e não mudou. Não mudou. A igreja moderna precisa entender isso, que quando nós subimos também para o templo, quando nós subimos para o culto público, nós vamos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e nós entraremos na presença de Deus, e Deus nos consolará, Deus nos orientará, Deus falará aos nossos corações, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em se revelar, Ele tem prazer em guiar o seu povo, Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Meus irmãos, o culto público, então, era o lugar do anelo desse homem. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, o exemplo de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz para nós que ele se levantava muito cedo, ainda madrugada. Marcos 1, 35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha sede de Deus. Meus irmãos, em Lucas capítulo 2, por favor, nós vemos a evidência dessa sede. Jesus está com 12 anos, ainda uma criança. Vejam onde estava Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Versículo 46, vejam onde ele está aí. 3 dias depois o acharam onde? Jogando, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Versículo 49. Irmãos, fazia parte do decreto eterno, Jesus está no templo. 49 diz: ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria? Está onde? Na casa de meu pai. Me cumpria, ele deveria estar lá. Meus irmãos amados, nós temos em Cristo Jesus um exemplo. Desde a tenra idade, alguém que amava o lugar. Os pais de Jesus esqueceram Jesus. E Jesus foi encontrado no templo, meus irmãos. Quando nós temos sede do Senhor, nos voltamos para a palavra de Deus, para o lugar do ajuntamento, para o culto público. É o que nós temos lá, irmãos, em Neemias capítulo 8, o povo de Deus buscando o Senhor, o povo se alimentando da palavra, o povo se quebrantando diante de Deus, o povo chorando quando havia uma exposição da palavra de Deus. A segunda evidência que nós temos no texto aí, meus irmãos, de um coração piedoso, é que nele está presente a bem-aventurança do choro. Por favor, vejam o versículo 3 e 4 aí do Salmo 42. Os versículos dizem o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derramava a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A segunda evidência que nós temos aí, meus irmãos, é que nele está presente a bem-aventurança do choro. Vejam aí o tempo das lágrimas aí. Esse homem, ele chora por um grande período de tempo. Ele não pode ir ao culto público. A resposta dele qual é? Lágrimas. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento continuamente. Meus irmãos, veja que este homem está expressando exatamente um lamento por não poder estar na presença de Deus em conexão com o culto público. Meus queridos, e isso ele sofre por um período grande,
período de tempo. Ele entregou-se às lágrimas, assim como as pessoas sentem prazer em comer, prazer em outras coisas. Esse homem, ele expõe a sua lamentação, a sua dificuldade. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Meus irmãos, ele está aqui por um período muito grande, chorando, porque não pode ir para o culto público. Deus, meus irmãos, em sua providência, nós não sabemos porquê, mas Deus tirou aquele homem. E a pior das privações que Deus pode nos dar é nos tirar, nos afastar do culto público. E a nossa oração é que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. Para que isso não aconteça, quantas pessoas querem estar e não podem? E quantas podem e não estão? Que o Senhor não conceda, não dê essa disciplina ao seu povo, tirando o seu povo do culto. E nós não podemos brincar, meus irmãos, com a bondade de Deus. Nós não podemos. Que a nossa resposta a essa bondade de uma igreja aberta, de tempo de adoração, de um culto, de tudo, seja: Senhor, eu quero te cultuar, eu quero estar na tua presença. E o texto fala o motivo das lágrimas. Ele chora porque sua fé está sendo atacada, irmãos. Ele diz: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ele diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Os inimigos estão dizendo: o que queres? Não vês que Deus te rejeitou? Pois com toda certeza Ele deseja ser cultuado no tabernáculo, ao qual não tens agora qualquer chance de acesso e do qual foste banido. Os inimigos estão soprando as tentações. E o que ele faz aqui, meus irmãos, é chorar. As minhas lágrimas têm sido meu alimento continuamente. Quando os adversários, os inimigos estavam dizendo: o teu Deus, onde está? Eu queria perguntar a você nessa noite: faz falta? Quando, irmãos, tal insinuação vem, faz falta. Isso choca. E nós temos no texto também, meus irmãos, lembranças da alma. Ele olha para trás e ele compara o presente com o passado piedoso. Se os irmãos olharem para o versículo 4 aí, ele diz assim: olha, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Tempo de avivamento, tempo de despertamento, tempo, irmãos, maravilhoso, tempo de festa. E esse homem não pode ir. E ele fala: lembro-me destas coisas. E mais uma vez ele diz: e dentro de mim se me derrama a alma. Ele compara o presente com o passado. E mais uma vez, a sua alma recebe uma fúria pesada. Mais uma vez ele é chocado. Eu queria convidar você nessa noite a lembrar do seu passado, daquele tempo, aquele momento do primeiro amor, daqueles projetos, daquelas mensagens, daqueles anseios, daqueles congressos, daquele tempo que você fazia, você estava liderando, você ainda ardia o coração, você queria a presença de Deus, você clamava pela presença de Deus, você ansiava pela presença de Deus. E talvez ao comparar com hoje, a sua resposta seja também abatimento, desânimo, assim como esse homem. Meus amados irmãos, e o resultado da alma em sua privação do culto público aí,
É um versículo conhecido, porque estás abatida, ó minha alma. Por quê? Te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu queria dizer para você nessa noite que a ausência de Deus faz falta no coração humano. Muita coisa é explicada pela ausência de Deus, principalmente nesse tempo moderno, principalmente nas tentações, principalmente nas tristezas, principalmente nas depressões da vida. Nós temos visto pessoas nesse tempo, irmãos, tão cheias de tristeza, as pessoas possuem tudo. Mas esse homem está triste aqui, porque ele não pode estar na presença de Deus no culto público. A palavra abatida no texto significa curvar-se, desesperado, desmaiado, prostrado. Era assim que estava esse homem, a alma dele, e ele cuidando da alma. Porque estás abatido, minha alma? A palavra perturbar no texto significa murmurar, rosnar, rugir, ser barulhento, ficar perturbado. Não é isso, irmãos? Quando Deus tira a sua mão, quando Deus nos coloca numa provação, quando Deus nos coloca num deserto, quando Deus fica em silêncio, não é isso que acontece? Uma inquietude na nossa alma, um abatimento, um desânimo, uma tristeza. Porque o que traz alegria, o que dá alegria à nossa vida, ao nosso coração, à nossa alma, é a presença de Deus. Se tirar Deus, nós cairemos. O apóstolo Paulo diz: nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Tudo, meus amados irmãos, em tudo Deus traz sentido, dá sentido a cada um de nós. E esse homem está abatido. Geralmente choramos por aquilo que nos falta. Para Ana faltava um filho. Em Gênesis capítulo 45, versículo 2, mostra para nós o choro piedoso de José. Meus irmãos, em João capítulo 11, versículo 35, o versículo diz: Jesus chorou. Ali fala de um choro piedoso. Fala do sofrimento por um mundo caído, enredado na tristeza causada pelo pecado e pela morte. A resposta de Jesus àquele contexto é choro. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus também diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu queria perguntar a você nessa noite: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você lamentou? Qual foi a última vez que de fato você expressou: Senhor, Senhor, o Senhor está fazendo falta na minha alma, na minha vida? Qual foi a última vez que você chorou na igreja? Esse homem chora. Ele não tem o culto público, ele não tem alguns elementos do culto público e ele chora. Aqui fala da bem-aventurança do choro, meus irmãos. Choro espontâneo, choro espiritual. Não é possível sermos discípulos de Cristo no mundo pós-moderno sem chorarmos, sem gemermos na presença de Deus. Todo momento o jornal está noticiando alguma notícia ruim. As más notícias chegam continuamente. E nós precisamos, irmãos, chorar piedosamente diante do Senhor, pedindo: Senhor, tenha misericórdia. E finalmente, meus irmãos, a terceira evidência de um coração piedoso no texto é que nele está presente a misericórdia de Deus. Por favor, vejamos o versículo 8 agora. Nós já estamos chegando ao final.
O versículo 8, ele diz assim: contudo, tudo está acontecendo com ele. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A graça no seu coração, a graça está presente. Você consegue perceber isso? O trabalhar gracioso de Deus na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, no seu trabalho, na vida social. Esse homem percebe. E no versículo 7, irmãos, ele percebe a graça de Deus no caos. Vejam, por favor. O versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essas palavras expressam a profundidade, bem como o número e a duração das misérias que ele sofria. Ele esperava bonança e vinha mais abismo. Ele esperava consolo e vinha mais abismo. As tentações aqui são comparadas a abismos marítimos. Se os irmãos olharem, este é um dos salmos que Jonas, ele cita em Jonas capítulo 2, versículo 3. E o salmista aqui, ele compara a sua angústia com uma tempestade marítima violenta e perigosa. Um abismo chama outro abismo. Meus irmãos, no caos, a graça de Deus está trabalhando com esse homem. A graça do Deus que permanece, no versículo 8, versículo líder, ele diz: contudo o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico. Vejam que ele muda de Elohim para Yahvé no texto. E é proposital, ele diz aqui, ao citar o Senhor, o Deus que entra em aliança e guarda as suas promessas. Ele fala da misericórdia. O termo misericórdia aqui, meus irmãos, é uma palavra bíblica chave, muitas vezes traduzida por amor e inabalável graça. Deus nos ama. Esse homem estava sendo provado no exílio, longe, mas Deus continuava amando e manifestando a graça dele, a misericórdia dele na vida desse homem. Porque Deus é o Deus da aliança, o Deus que não muda. O Deus que cumpre fielmente as suas promessas. Nós temos no texto, meus irmãos, a graça e o meio que Deus usa para fortalecer o seu povo, a oração. Outro efeito da graça aqui no texto é a oração. Ele diz, versículo 8 e 9, uma oração ao Deus da minha vida, digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Ele não para, meus irmãos, ele ora. Ele está dizendo que vai fazer a oração dele. E a oração não pode faltar no coração do homem piedoso e da mulher piedosa. Temos que orar. E aqui, meus irmãos, nesse conteúdo da oração, nós vemos uma oração de confiança. Ele diz que Deus é a sua rocha, mas ele também lamenta. Ele pergunta para Deus: o Senhor não se importa mais? Por que hei de andar lamentando sob a opressão dos inimigos? Lamentar não é pecado, irmãos. Nós temos que abrir os nossos corações diante do Senhor e dizer: Senhor, olha para o meu estado, olha para a minha vida, olha para a minha realidade, olha como eu estou vivendo, Senhor. E o local certo de nós, irmãos, colocarmos a nossa dor é no altar de Deus. Nós temos que falar com Ele. E esse homem faz. E ele chora.
Às vezes nós queremos compartilhar com o homem não suporta a dor, ele não entende a provação, ele não entende o silêncio, não entende nada, por isso temos que orar. E finalmente, meus irmãos, nós temos aqui a graça que o leva a esperar. Ele está com a alma abatida, ele está vivendo dias maus, ele está sendo insultado, o texto diz isso, mas ele dá um passo importante, começa a sussurrar esperança, dizendo: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A minha oração é que você nessa noite diga isso para a sua alma, para o seu coração. Porque estás abatido? Porque te perturbas dentro de mim? Olha que coisa linda. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Tem provação? Tem. Tem tempestade. Tem dias difíceis. Mas nós não podemos perder a esperança, meus irmãos, naquele que é o rochedo da nossa salvação. Deus, Ele coloca em nossos corações esperança. A misericórdia de Deus nos visita trazendo o quê? Esperança. Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, Lamentações, ele escreve as Lamentações no capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu convido você nessa noite a olhar para Deus, encontrar em Deus esperança, e Ele é a fonte da nossa esperança. Nessa noite, meus irmãos, que o Senhor venha imprimir isso em cada um de nós. De repente você chegou hoje aqui desanimado, com uma inquietude na sua alma, com uma tempestade. Talvez dizendo assim: Senhor, eu estou esperando algo novo e vem algo pior, um abismo chamando outro abismo. Diga para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvará, pois ainda o adorará. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Nós temos então no texto 3 evidências de um coração piedoso. Primeiro, a sede espiritual. Temos que ter sede. Segundo, nós temos, irmãos, que buscar novamente isso. A bem-aventurança do choro. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, juntamente com os presbíteros de Éfeso, eles choraram. Salmo 126 fala também da bem-aventurança do choro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E finalmente, no coração piedoso está presente a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Às vezes nós não vemos, às vezes nós não percebemos, mas a graça está aí. E que ela continue nos abençoando, nos santificando, nos edificando, nos animando, nos fortalecendo nesses dias, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos.